Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Eu vou pedir para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, beleza? E vamos então para o primeiro, na verdade são são quatro relatos de Maledite hoje, tá? E o primeiro é este, a língua que foi silenciada. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo fulano, o nome já tá trocado, ok, mas é fulano. E esse é o primeiro relato que eu resolvi te enviar. Eu sou ouvinte do canal há anos, mas sempre fiquei só na espreita, escutando os relatos dos outros e pensando, será que vale a pena contar o que eu vivi? Hoje eu decidi escrever, porque o que eu vou relatar aconteceu com uma vizinha minha. E foi algo que até hoje me dá calafrios quando lembro. Antes de tudo, eu sou muito fã do canal e do seu trabalho. Você conduz cada história com uma sensibilidade absurda. É raro encontrar alguém que saiba ouvir o invisível com tanto respeito. Muito obrigada. Agora vamos ao que interessa. Tudo começou em 2015, quando me mudei para uma vila bem tranquila no interior. Dessas ruas de terra, criança jogando bola, vizinho que conserta ventilador no quintal e vende picolé no portão. Mas é claro, sempre tem a maledite da vila. A tal da dona Zuleide. Uma senhora aparentemente inofensiva, cabelo curto, sempre de avental, mas a boca era uma metralhadora de veneno. Ela sabia da vida de todo mundo e o pior, inventava o que não sabia. Aquela ali, ó, trai o marido com o padeiro. Fulano vende coisa roubada. Aquela menina ali tá grávida e nem sabe de quem é. Ela falava com um prazer, um sorrisinho de canto, como se o sofrimento dos outros desse energia para ela. Todo mundo evitava, mas ninguém tinha coragem de confrontar. Até que um dia, alguma coisa resolveu fazer isso por nós. Foi numa manhã de quarta-feira. Ela estava sentada na cadeira de fio, na varanda, como sempre, com uma xícara na mão e a língua afiada. Eu vi ela chamando uma vizinha para falar mal da outra. Fazia isso todo dia. Mas dessa vez, ela travou. No meio da frase, com a boca semi-aberta, a mulher literalmente congelou, literalmente travou. Ela ficou paralisada. O olho fixo, como se tivesse bugado, sabe? Ela tava falando e ficou assim, travou. A vizinha achou que era um derrame. Chamaram socorro, correram para acudir. Mas os médicos disseram, não era derrame. Não era nada. Ela estava saudável. Todos os exames normais. Só que ela não falava mais. Ela ficou muda do nada. Tentaram tratamento, levaram em tudo quanto é médico, levaram em centro espírita, levaram num pastor, nada. O laudo dizia mutismo psicogênico, mas aqui na vila a gente chama de justiça divina. Desde então, a dona Zuleide só observa. Me lembrei agora do... Ele fala, falo nada, só observo. Ai, meu Deus, olha lá a canela russa. Ai, eu adoro. Ele faz... Ai, meu Deus, eu não vou... Como que é o nome? Eu sigo. Mas, assim, ele faz essa paródia aí de uma pessoa fofoqueira da vizinhança, sabe? E tá sempre lá, papapá. Cadê? Sonate, eu acho, Sonate. Então, desde então, dona Zuleide só observa, não pode falar mais nada. Sentada no mesmo lugar de sempre, olhando a rua, só que agora calada. Como se tivesse sido silenciada por algo que cansou de ouvir tanta maldade. Olha, eu juro, Ana, às vezes, passando por ela, eu sinto como se o olhar dela estivesse gritando por dentro. Mas ninguém responde.
porque a língua que feriu tanta gente agora não serve nem para pedir ajuda. Ana, pode parecer bobagem, mas aqui ninguém duvida. Foi castigo. Porque tem coisa que o mundo espiritual não deixa barato, não. E essa foi só mais uma história da minha coleção de causos sobrenaturais. Se você curtir, posso mandar mais. Tchau e até logo com novos relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. Pode enviar sim os seus relatos. E assim, parece mentira, né, gente? Mas essas coisas acontecem. Minha avó contava uma porção de histórias desse tipo lá do sítio. Mas do tipo, cuidado com o que sai da tua boca, que uma hora paga a língua, sabe? E tem um monte de história de gente conhecida, história de, sabe? Várias coisas assim que a pessoa, ó, pagou tudo. Ou, enfim. Bom. Muitas coisas. Então, não duvide que essas coisas acontecem. O que eu não sei. Não sei. Mas que acontece. E a galera chama de justiça divina, como ele diz aqui, né? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Conhece alguma história desse tipo? Manda pra gente. Vamos pro próximo relato, que é a avó Maledite e a carta psicografada. Vamos ver. Olá, Ana. Olá, assombrados. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Essa história que eu vou contar aconteceu e ainda acontece até hoje. O relato é longo, me desculpe os erros. Todos os nomes já foram trocados, então pode ler tranquila. Não é longo não, tá? É médio. Eu moro numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, mas a origem de tudo está na minha avó, que aqui vou chamar de Maledite. Ela veio de uma cidade ainda jovem, junto da mãe e das minhas tias. Cresceu em um internato onde aprendeu a cozinhar, lavar, passar e todas aquelas tarefas domésticas. Depois de sair de lá, conheceu meu avô, que a trouxe para Belo Horizonte, vivendo inicialmente em tal lugar, uma comunidade grande no coração de Belo Horizonte. Com o tempo, a vida foi melhorando e ela, junto com a minha bisavó, vieram para a casa onde eu moro hoje. E é justamente aqui que toda a história acontece. Naquela época, o bairro ainda estava em construção e o transporte público era quase inexistente. Meu avô, que trabalhava em outra cidade, enfrentava não só dificuldade com o transporte, mas também o ciúme doentio da Maledite. Bastava ele se atrasar alguns minutos que ela surtava. Teve uma vez, inclusive, em que ela o deixou do lado de fora de casa, acusando-o de adultério. Cansado daquele caos, meu avô decidiu ir embora e voltar para a antiga casa. Foi aí que as coisas realmente pioraram. Sem o marido por perto, Maledite começou a descontar toda a raiva na própria mãe, a minha bisa, uma senhora já idosa. A agredia sem piedade. Em uma dessas brigas, a minha tia mais velha, que aqui vou chamar de Judite, numa tentativa desesperada de defender a bisa, quebrou uma melancia na cabeça da Maledite. Depois disso, a Judite foi colocada para fora de casa à força e nunca mais voltou. Até hoje só existem boatos de que ela enlouqueceu com o passar dos anos. Quem enlouqueceu a Judite? Algum tempo depois nasceu a minha mãe, que vou chamar aqui de Anjo. Ela foi a caçula, a rapa do tacho, e também a que mais sofreu nas mãos da Maledite. Anjo sempre foi muito adoentada. Quando criança, quase morreu de hepatite. Meu avô, vendo a situação da filha, levava frutas, legumes, remédios e até dinheiro para ajudar. Mas, com o coração fechado, Maledite pegava tudo e jogava no meio da rua para apodrecer. Quando a minha mãe cresceu, se casou e eu nasci. O tormento aumentou. Maledite tomou posse da minha criação. Eu era um bebê e nem minha mãe tinha o direito de cuidar de mim. Como assim? Conforme fui crescendo, ela me dizia que o meu pai tinha outras filhas, outros filhos e que a família dele fazia magia negra. Certa vez, minha mãe pegou a Maledite revirando o lixo atrás de coisas que o meu pai jogava fora.
Ela cheirava o uniforme dele, procurando perfume diferente, vasculhava os bolsos da roupa dele. É um desvio aí também, não? Mas a pior situação acontece quando a Maledite quase destruiu o casamento dos meus pais. Ela plantou dentro da calça do meu pai uma calcinha. Depois descobrimos que a calcinha era dela mesma. Depois da morte do meu avô, tudo piorou. A minha mãe dizia ver o pai atravessando o muro que dividia a nossa casa e a casa da vizinha. A Maledite zombava, dizia que Anjo estava enlouquecendo e que era meu pai quem colocava essas ideias na cabeça dela. E foi nesse ponto que a minha mãe, já cansada, procurou um centro espírita. Lá recebeu uma carta psicografada do meu avô. Na carta, ele relatava todas as agressões que sofreu, inclusive as que a minha bisa sofreu nas mãos da Maledite. Também revelou que ela havia feito várias amarrações e demandas dentro da casa, muitas delas direcionadas à minha mãe e a ele. Depois de ler a carta, a muralha de mentiras que a Maledite construiu começou a desmoronar. Minha mãe então decidiu se mudar. Chegou a escolher móveis, olhar casas, planejar a saída, mas de repente a Maledite adoeceu com uma doença misteriosa. Nenhum médico sabia explicar. E o mais estranho, sempre que minha mãe falava em sair de casa, Maledite ficava fraca e passava mal. Eu cresci nesse ambiente de brigas e sofrimento, até que, decidida a resolver, eu procurei um centro de umbanda. Quando cheguei, o médium nem precisou que eu falasse nada. Ele me disse que já sabia porque eu estava lá e revelou que a Maledite havia feito uma magia de sangue para que a minha mãe nunca conseguisse sair daquela casa, ficando presa não só ao lugar, mas também a ela. Perguntei se havia como reverter, se eu poderia dar algo em troca, e a resposta foi clara. Só seria possível se a própria Maledite se arrependesse. Depois desse dia, eu comecei a ter sonhos recorrentes. Sempre o mesmo cenário, um canteiro no quintal. Eu via a Maledite enterrando ossos da minha mãe, banhados em sangue e folhas. Enquanto fazia isso, murmurava em uma língua estranha. No momento em que riscava o fósforo para colocar fogo no trabalho, eu acordava assustada, como se estivesse caindo. Revirei aquele canteiro de verdade. Procurei por algo escondido, mas não encontrei nada. Ainda assim, sinto que alguma coisa está lá, à espera. Hoje já faz 19 anos que eu convivo com essa Maledite dentro de casa. Eu não sei o que fazer para livrar minha mãe e o meu pai dessa situação. E é por isso que eu pergunto, Ana e Assombrados, o que vocês acham que pode ter levado a Maledite a fazer tudo isso? Problema mental. É o que eu sempre falo, tem um desvio psicológico, psiquiátrico. E aí esse tipo de pessoa, você vê a paranoia que ela tem com alguém traindo? Ela já fazia isso com o marido, fez com o genro, se é que eu entendi bem a história aqui, sabe? É uma paranoia, e aí uma pessoa com esses desequilíbrios psiquiátricos vai atrás de trabalho. E tem gente que faz o trabalho para ela ainda, entendeu? Então esse tipo de pessoa desequilibra todo o resto. E se for ver, não tem muito mesmo o que fazer ali, porque a pessoa mexeu com o espiritual, mas também tem a parte mental ali da história, que se ela não for atrás, não for ver, não reconhecer alguma coisa desse tipo, assim, não vai melhorar. Não vai atrás de terapia, não vai atrás de arrependimento, até porque talvez se ela fosse atrás de uma terapia, se tratasse de uma maneira assim, ela conseguisse compreender e se arrepender para também melhorar a parte espiritual da coisa. Aí uma coisa está ligada à outra. Então, é complicado. E ainda ter que conviver com alguém assim, quem precisa de terapia, aí é você e quem está ao redor, para tentar entender tudo isso e se proteger espiritualmente, mas não só o espiritual, tem que cuidar muito do emocional, do psicológico, de estar em volta de maledites e maleditos desse jeito, desse tipo.
Eu sempre falo isso aqui, não é só o espiritual, gente. Isso mexe muito com o psicológico, com o emocional, principalmente de quem tá ao redor. E geralmente uma maledite é uma pessoa com desequilíbrio psiquiátrico. Eu não sei, eu falo assim de uma maneira geral, né? Quem entende mais esse assunto pode me falar aqui, pode escrever aqui embaixo se eu tô falando besteira ou não. Se eu estiver falando besteira, me corrijam e deixa aqui nos comentários. Mas eu acredito que é muito isso. E vamos pro próximo relato. Por que ela fez tudo isso? Por isso, porque não tem a linha de julgamento e tudo igual a gente, né? Não vou me colocar ali como, nossa, mas assim, igual pessoas que não têm esse desequilíbrio, vamos dizer assim, sabe? Então não fique tentando achar que a culpa é do fulano, é do Beltrano, é só dela, né? Que talvez devesse. Muitas pessoas, eu acho, né? Nem se dão conta, mas poderiam ir atrás de uma ajuda pro mental, né? Vamos pro próximo relato? Cadê? Tá. O feitiço contra Mariana. Eu estou trocando o nome que ela já trocou aqui por motivos óbvios, mas eu vou deixar assim. O feitiço contra Mariana. Olá, Ana e assombrados, aqui é a senhora Fulanitia e hoje eu venho continuar contando as histórias sombrias das maleditices da tia Maledite. Eu não lembro quais eram as primeiras maleditices, porque aqui ela colocou maleditices 2, e aí eu já não sei qual que é o 1. Enfim, é uma mulher, a Maledite, que parecia ter prazer em perseguir suas irmãs, seus sobrinhos e até os próprios filhos. Esse relato eu ouvi da minha prima e aconteceu com a mãe dela, que aqui vamos chamar de Mariana. Mariana era uma mulher jovem, branca, casada com Marcos, um homem negro, muito bonito e trabalhador. Os dois viviam na roça, tinham já 8 filhos em escadinha, todos com menos de 8 anos. E Mariana estava grávida do 9º filho. Com tantos filhos, Marcos queria dar um futuro melhor para a família. Como as crianças precisavam andar 5 quilômetros a pé até a escola, ele pediu ajuda para a tia Maledite encontrar uma casa na cidade. Ela conseguiu, mas junto com a casa, trouxe também a primeira de suas malditas intenções. O primeiro feitiço. Assim que a família se mudou, Maledite começou a se insinuar para Marcos. Ele, firme, sempre respondia: eu jamais trairia a mulher que me deu as joias mais preciosas, os meus filhos. Foi então que Maledite soltou uma frase macabra. Ela disse assim: e se esses fulaninhos e aquela branquela morressem, será que eu teria uma chance? Ela foi racista aqui, tá? Não vou repetir. Mas assim, será que eu teria alguma chance? Ela não falou fulaninhos, tá? Será que se esses fulaninhos e aquela branquela morressem, será que eu teria alguma chance? E Marcos respondeu sem hesitar: nem assim. Dias depois, ela apareceu com um bolo de mandioca e entregou a Mariana, dizendo: o quê? O quê? Fiz especialmente para você. Mariana comeu e horas depois começou a sentir cólicas terríveis e quase perdeu o bebê. Só não aconteceu o pior porque Marcos correu com ela para o médico e o filho foi salvo. A boneca amaldiçoada. Não satisfeita, Maledite levou um presente para a filha mais velha de Mariana. Uma boneca de crochê, linda por fora. Pouco tempo depois, a menina começou a adoecer misteriosamente. Chorava dia e noite, definhando sem explicação. Foi então que uma vizinha benzedeira pediu para rezar pela criança. E enquanto orava, a mulher disse que havia algo agarrado na menina e que só sairia se fosse liberto. E ela pediu: traga aqui o que essa menina ganhou de alguém. Mariana correu em casa e trouxe a boneca. Ao abrir o brinquedo, encontraram terra, fios de cabelo da criança e até um osso humano.
A benzedeira mandou queimar tudo. E assim que o fogo consumiu, a menina voltou a comer, voltou a brincar, como se nada tivesse acontecido. O último golpe. Mesmo vendo seus feitiços falharem, Maledite não desistiu. Preparou uma garrafa de pinga enfeitiçada e ofereceu a Marcos. Ele bebeu sem nem imaginar. 3 meses depois, ao voltar para casa, Marcos foi atropelado na estrada e morreu. Muitos dizem que aquilo foi apenas um acidente, uma coincidência. Mas para quem conheceu as maleditices da tia Maledite, parecia o último golpe de sua maldição. E você acredita que a morte de Marcos foi só destino ou obra das artes sombrias da tia Maledite? Eu sou a senhora Fulanite e essa foi mais uma maleditice. Beijos e até mais com outros relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu não lembro quais eram a primeira parte dessa história aqui. Mas da tia Maledite, não sei se tem outro título ou o quê. Mas falar pra você, hein? Pelo amor de Deus, como pode? Como pode um ser humano ter a cabeça tão pequena assim, né? Ai, pois é. Então, vocês acreditam que foi? Não sei, gente, não dá pra dizer. Eu não acredito em coincidências. A gente já viu quantas pode fazer mal, né? Essas coisas aí. Por isso a gente tem que estar sempre ali em contato e pedindo proteção à espiritualidade que está com a gente, cada um ali na sua religião, mas sempre pedindo proteção e também fazendo, né, as coisas corretas, né? Também não adianta fazer as coisas tudo errado ali, não sei. Vamos para o próximo e último relato de Maledite de hoje, que é este. Maledite? Bom, tá aqui que é de Maledite. A capa da Bíblia. Ana, espero que todos estejam bem. O relato que eu vou contar é curto, mas importante para que as pessoas vejam que a maldade vem de pequenos gestos. Minha cunhada faz trabalhos de tricô e bordados. Há alguns anos atrás, ela pediu a minha Bíblia para tirar as medidas e fazer uma capa bem bonita para ela. O detalhe é que eu descobri que essa cunhada não gosta de mim. Isso bem depois dela pedir a minha Bíblia para fazer a capinha. Hoje em dia eu cortei vínculos com toda a família do meu marido. Mas ela escancarou mesmo que não me suporta, tá? E eu, como uma idiota, sempre pronta a convidar para um almoço, um lanche, dando roupas minhas e outros itens. Eu soube por uma sobrinha do meu marido que todas se juntavam para falar mal de mim, inclusive mesmo comendo dentro da minha casa, comentavam com o meu marido que eu gastava demais. E para evitar mais fofocas que me magoaram, eu cortei relações e fiz imperar a lei do silêncio. Mas voltando para a capa da Bíblia, um dia eu percebi que eu não conseguia ler a Bíblia mais. Dava sono, dava dor de cabeça, e um dia eu fiquei olhando a capa e resolvi tirar. Ana, a capa da minha Bíblia por dentro estava preta, parecia um lodo. Mostrei para o meu marido e ele retirou imediatamente a capa e jogou fora. Como por um milagre, tudo passou. As dores de cabeça, as brigas por causa de um irmão dele que não trabalhava e vivia se alimentando de fofocas e queria que o meu marido o sustentasse. Que não trabalha e vive se alimentando de fofocas? Isso? E queria que meu marido sustentasse. Tem 58 anos e não quer trabalhar. E toda a fofoca vem dele. Enfim, às vezes um grampo é usado para trazer um grampo, tipo uma coisa mínima. Às vezes uma coisa mínima é usada para trazer desarmonia para sua casa e para sua vida. Então, eu não falo aqui de trabalho feito. Eu falo de más intenções vindas do coração.
E é isso, não é tão assombrado, mas fica a dica. Verifiquem o que vocês têm em suas casas, que foi dado por pessoas que invejam você e não gostam de você, ok? Bom, um beijo pra você, obrigada. Então, no caso, ela não sabia disso, mas essa mulher que curiosamente pediu a Bíblia dela para fazer uma capinha, né, para dar um presente ali, se dedicou a crochetar uma capinha para a Bíblia de uma pessoa que ela não gosta? Muito estranho, não é? Mas ela só descobriu que não gostava depois. E aí, inclusive, a mulher deixou bem escancarado que não gosta dela. Aí foi fazer. Estranho. E hoje, gente, hora que tirou essa capinha de crochê aí da. É isso? Crochê bordado, não sei. Que ela falou que trabalha com tricô e bordados, enfim. A capa tá preta com lodo. E ela ter dor de cabeça, ter briga à toa, ter não sei o que lá, tudo. Depois disso, a hora que jogou isso embora, as coisas melhoraram. É, meus amigos. Cunhada maledite, né? E a gente tem que, infelizmente, prestar muito atenção nessas coisas que nos rodeiam. Prestar muita atenção que tipo de pessoa que você está colocando. Infelizmente, mesmo sendo parente. É isso, né? Estando ali, sendo próximo, mas tem pessoas e pessoas, não é? Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja sempre com respeito. Se tem uma história de maledite, envie o relato pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!